Então, boa tarde, pessoal. Vamos iniciar, então, mais uma banca de TCC da aluna Natália. Então, Natália, tu tens 20 minutos para apresentar o teu trabalho, tá? Aí depois a banca tem mais 20 minutos para discutir o teu trabalho e depois mais 20 minutos finais que a gente vai para uma outra sala para fazer a arguição do teu trabalho e a gente retorna para te dar o resultado final. Tá ok? Ok. Então, a partir de agora, a sala é tua. Boa apresentação. Obrigada. Então, gente, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todo mundo, principalmente da banca avaliadora, do Eduardo e do Rodrigo, e também do meu orientador, do Jean. O meu trabalho é a identificação de vegetação sob redes de energia. Ele foi orientado pelo professor Jean. O tema dele é processamento digital de imagens de satélite. O objetivo do trabalho foi desenvolver um algoritmo que consiga realizar a identificação de vegetação através de captação de imagens via satélite, com uma qualidade mais baixa do que as comerciais. O problema era como realizar a identificação das árvores através de um algoritmo. O motivo da elaboração desse trabalho é que a vegetação tocando as redes de energia são um dos principais causadores de falta de energia elétrica, principalmente quando tem tempestade e ventania. Aqui eu trouxe alguns relatos de concessionárias de energias que me dão base quanto a relação a esse tipo de evento que a vegetação causa em relação à interrupção de fornecimento de energia elétrica para os consumidores, tá? Aqui eu tenho o mais atualizado, que é da CPFL Energia, que atende aqui a área do Rio Grande do Sul, que a vegetação ela foi a maior causadora de interrupção de fornecimento de energia no temporal que ocorreu em janeiro. E ela sendo 63% das interrupções causadas por esse motivo. Então, baseado nisso, eu elaborei o meu trabalho, tá? Na fundamentação teórica, eu trouxe os principais pontos para dar suporte na elaboração da metodologia, na execução do trabalho. Então, o Google Earth Pro, que é um software livre da Google, que foi utilizado como base para capturar as imagens de satélite do meu trabalho, tá? A partir dali que eu consegui realizar a captura das amostragens. Ele tem uma atualização, uma taxa de atualização anual das imagens de satélite, sendo que em alguns casos, dependendo da localidade, ele tem uma atualização semestral. A cada 6 meses, as imagens de satélites da localização são atualizadas. No que traz para o meu trabalho, em relação à vegetação, no que me traz ela mais atualizada. Também tem o conceito de rede de distribuição de energia, que basicamente são todos os ativos elétricos das concessionárias de energia que estão na rua, que podemos observar isso saindo na rua, que são os postes, os cabos e todos os equipamentos instalados. Quanto em relação à vegetação, ela atinge principalmente os cabos de energia elétrica, tanto de média tensão quanto de baixa tensão, principalmente os cabos de rede nua, que ao entrar em contato, ele pode fechar um curto e com isso acionar todas as proteções instaladas ao longo do circuito e também abrir os transformadores. Também trouxe os 2 algoritmos de classificação que foram utilizados, que foram utilizados dentro do meu projeto, o Support Vector Machine, que é a máquina de suporte de vetorial, tá? O que ela faz? Durante o treinamento, são classificados os dados em 2 grupos, né? Então, com isso, ele pega os vetores mais próximos da margem de separação e ele cria E com base nesses pontos, nos vetores mais próximos, eles são chamados de vetores de suporte. Ele cria uma divisão em que é realizada a classificação em o que tiver acima da linha
ele é uma classe, e o que tiver abaixo da linha, ele é outra classe. Então, os dados novos, eles são posicionados, os dados novos a serem classificados, eles são posicionados dentro desse plano, e de acordo com a posição dele no plano, eles são classificados como A ou como B, conforme um exemplo que tem aqui na primeira imagem, tá? Nessa primeira imagem. O segundo algoritmo de classificação utilizado foi o K-nearest neighbor, que é o do vizinho mais próximo. O funcionamento desse algoritmo também ele já é bem conhecido. Ele faz um cálculo das características em relação aos vizinhos, e ele vai pegar os vizinhos mais próximos do novo dado onde ele quer ser classificado, e ele vai verificar, como aqui no exemplo, se ele for A, logo o meu dado novo também é A. Se ele tivesse mais próximo dos dados do B, então o meu dado seria B. Aqui no exemplo está como um K igual a 1, mas ele pode ser utilizado com mais vizinhos para uma melhor comparação. Aqui eu vou entrar dentro da metodologia de como foi desenvolvido todo o meu trabalho, tá? O meu trabalho ele foi dividido em 7 etapas, basicamente, para desenvolver o algoritmo. A primeira etapa, ela consistiu na coleta de imagens do Google Earth Pro. Essas imagens, elas foram coletadas todas aqui da região metropolitana de Porto Alegre, tá? E eu peguei como base que todas as imagens de satélites teriam que estar atualizadas até 2021, para pegar algo um pouco mais próximo da realidade. Em algumas localidades também já era possível pegar de 2022, no início do ano, tá? Que tinha sido atualizado em fevereiro. No total, foram extraídas 16 amostras, sendo essas 16 amostras salvas em 2 versões. As versões onde eu demarquei um trecho de rede de distribuição e uma imagem limpa, sem nenhum dado de rede, tá? A rede de distribuição, para não precisar pegar nenhum dado da distribuidora, eu entrei no Street View, até por isso também que eu preferi pegar a região metropolitana, que garantia que tivesse Street View em todas as localidades, e demarquei todos os pontos aqui onde tinham postes e tracei a linha sobre as redes de energia, para conseguir chegar nesse resultado aqui. Então, aqui, como pode observar, esse traçado em vermelho aqui é onde tem uma rede de energia passando. E aqui tem uma outra imagem limpa, onde eu utilizei para fazer os testes e as validações. Após a extração das imagens, então, eu dividi elas em subimagens de 20 por 20 pixels. Então, eu não falei anteriormente, mas as imagens elas foram todas salvas em 1020 por 768 pixels. E para garantir que essa divisão de imagens aqui, a divisão desses quadradinhos fechasse em 20, fosse divisível por 20, então eu tive que reduzir um pouco o tamanho da imagem de 768 para 700 pixels aqui na vertical, e na horizontal ela se manteve em 1020 pixels mesmo. Aqui, realizando essa divisão, então, no total, para cada imagem, eu tive 1.785 subimagens. E após isso, eu comecei a realizar a classificação manual de cada quadradinho desses como contendo ou não contendo vegetação. Para essa primeira parte, eu utilizei apenas 15 amostras para formar o meu banco de dados, tá? Então, no total, eu classifiquei cerca de 26.775 subimagens, como contendo ou não contendo vegetação. Aqui na imagem vocês podem visualizar melhor que toda essa área verde aqui foi classificada como contendo vegetação, e tudo que eu não marquei como vegetação ficou em azul como não contendo. Então, aqui ficou como valor 1 e o não contendo vegetação ficou como valor 0. Após todas as classificações, eu converti as imagens para a escala de cinza para que fosse possível
identificar e extrair as características de textura de imagem. Essas características de imagem, elas foram extraídas através da transformada de wavelet de Debouchier, e o projeto de decomposição delas foi feita através da equação que eu tenho aqui a equação abaixo, onde AK ela é a aproximação de resolução baixa da imagem original. HI, VI e DI são as subamostragens de wavelet contendo os coeficientes de detalhes nas direções horizontal, vertical e diagonal. No meu trabalho, o K ele foi utilizado como igual a 2 para atingir uma decomposição de 2 níveis, que nem pode ser observada aqui a decomposição de 2 níveis. Após a coleta dessas características de wavelet, eu peguei e calculei a média, desvio padrão e entropia de cada uma delas. Isso me deu 6 médias, 6 desvio padrão, 6 entropia de cada subimagem dessa daqui. Cada subimagenzinha me deu 6 características para fazer esse cálculo. Então, para a implementação do código, foi utilizado os 2 algoritmos de classificação para fazer o treinamento e a etapa de teste utilizando o Machine Learning para fazer de forma automática. 70% do meu banco de dados foi utilizado para treinamento dos algoritmos e 30% deles foram utilizados para teste. Após a elaboração do treinamento e teste dos algoritmos, foi realizada a validação com a 16ª amostragem, que não entrou em nenhum dos bancos de dados, nem de teste e nem de treinamento, para assim a gente conseguir fazer uma validação do funcionamento dos algoritmos. Então, a última etapa foi retornar para a imagem original e verificar se tinha intersecção dos quadrados com vegetação e a rede de energia. Tá? Então, vindo para os resultados. Os resultados de teste com o KNN, tá? Todos os resultados foram validados através de uma matriz de confusão. Então, aqui foram testados 30% do meu banco de dados, no que resulta um total de 8.033 subimagens, tá? Então, na minha matriz aqui, é possível verificar que realmente foram acertadas 5.133 classificações de subimagens como não contendo árvores, e 2.459 subimagens foram classificadas como contendo árvores, tá? Então, para ficar mais claro, o 0 significa não contendo árvore e o 1 significa contendo árvore. Então, com isso, a minha acurácia ela ficou em 95%, o que é muito bom, mas também avaliando a especificidade e a sensibilidade, que eu vou chamar de Precision Recall, para ser um pouco mais fácil de falar, eles ficaram também com valores balanceados, acima de 90%, e o que isso significa? Que o meu algoritmo está equilibrado, ele tem um bom funcionamento. Tanto é que o F1 score deles ficou também muito bom, todos os dois acima de 92%. Então, o teste do KNN ele foi muito bom. O teste com o SMV. Da mesma forma, teve uma classificação muito boa dos dados, teve uma acurácia também de 95%, a especificidade ou a precision recall deles também ficaram muito bons, o algoritmo ficou equilibrado, o F1 score deles também ficou muito bom, então o algoritmo funcionou bem. Agora, passando para a etapa de validação, tá? Aqui, como eu já tinha dito antes, aqui foram os dados que não tinham sido nem utilizados nem no treinamento e nem nos testes, tá? Então, são dados totalmente novos que foram inseridos no algoritmo. Como foi utilizada apenas uma amostra, então, no total foram 1.785 subimagens que foram classificadas pelo algoritmo. Aqui, então, para o KNN,
ele teve uma classificação de 1.208 como não contendo árvores, uma classificação correta, e uma classificação correta de 495 como contendo árvores, tá? Então, a acurácia deles se manteve em 95% também, e a Precision e o Recall se mantiveram bem equilibrados, assim, acima de 92%. O F1 score deles também ficou muito bom, acima de 92%, os dois. Então, isso mostra que o meu algoritmo está bem equilibrado e funcionou muito bem. Aqui vocês podem observar o resultado final do algoritmo. E aqui, indicados pelas setinhas amarelas, alguns pontos que foram classificados errados, tá? Como contendo árvore. A maioria, pelo que eu verifiquei, são partes de telhados ou lajes, tá? Então, basicamente, eles não interferem na minha avaliação principal, que é em relação à minha rede de distribuição de energia. No meu SMV também foi os mesmos 1.785 subimagens validadas. Também teve uma acurácia muito boa, com uma especificidade e sensibilidade também muito boas. Aqui, se vocês verificarem, na minha sensibilidade, ela ficou um pouquinho mais abaixo do que estava no KNN. Tá? Ela ficou em 89% aqui, mas no final, ela teve o F1 score dele final, foi muito bom. Então, o algoritmo ficou bem equilibrado também. Esse aqui é o resultado da validação com SMV. Aqui, isso aqui teve um erro bem chamativo, mas nada que interferisse também na minha validação em relação à rede de distribuição, que é a linha destacada em vermelho. Então, para concluir, o objetivo do meu trabalho ele foi atingido. Os 2 métodos de classificação, eles tiveram resultados bem semelhantes e satisfatórios. Houveram, claro, né, pequenas variações em termos de precision e recall de um método para o outro, e isso pode estar relacionado ao banco de dados de entrada, mas nenhuma diferença que interfira no resultado geral dos algoritmos. E a avaliação do final em relação à vegetação, ela é totalmente visual e ela é feita pelo responsável que está olhando na hora. E isso é uma forma a mais para auxiliar na tomada de decisão quanto à necessidade de poda em determinadas regiões. Essas são as minhas referências. E a princípio era isso. Obrigado, Natália, pela tua apresentação. Deu até um minutinho a menos do que o teu prazo, tá tudo certo. Agora eu vou passar para os comentários da banca. Bom, decidam quem quer começar aí, o Rodrigo ou o Eduardo, fiquem à vontade. Eu começo, então? Pode ser, não tem problema. Por favor, Rodrigo. Então tá, então agradecer, Natália, pelo convite para a banca, o Gia também. Esse assunto é um assunto que é recorrente, né? Digo recorrente, é uma questão, é um problema a ser resolvido, né? Tu trouxe aqui grande parte da solução do problema, acho que tem oportunidades aqui, então, né, te parabenizar pela escolha pertinente do tema e também pela questão, né, de aceitar se desafiar para isso. Vamos passar rapidinho por algumas coisas de texto, né? Certamente o Eduardo vai falar algumas coisas também, mas eu vou falar, deixei coisas anotadas aqui, daí eu vou passar para vocês por e-mail já na sequência.